Vamos lá então. Diz assim: Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: Por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: O rei me encarregou de uma certa missão e me disse: Ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrassem comigo num certo lugar. Aqui, o que é importante você já saber, né? Davi, então, ele passa, né, por essa região, né, chamada Nob, tá? Ali ele encontra um sacerdote, que era realmente quem ministrava os sacrifícios, quem consultava a Deus a favor do povo, onde estava o colete sacerdotal, enfim. Quando ele chega, Davi chega, todo mundo conhecia Davi, gente. Davi era, né, a pessoa do rei, a pessoa que venceu Golias. Então todo mundo conhecia Davi, sabia que Davi era genro do rei. Quando ele chega, o texto fala assim que ele tremeu de medo da maneira que ele chegou. Na verdade, algo no espírito já agitou Aimeleque, né? E ele falou assim: por que você está sozinho? Ele já achou algo estranho, tá? Ninguém veio com você, tá? Ele já abordou, ele foi na veia mesmo, tá? E o que acontece aqui, versículo 2, que a gente vê Davi mentindo. Ele mentiu na cara dura, gente, tá? Isso aqui é importante porque às vezes a gente tem aquela ideia de que Davi, só porque era Davi, não fosse um ser humano. E aqui a gente vê a humanidade, sim, Davi, uma pessoa que estava com medo, uma pessoa que estava fugindo do rei. Gente, ele não estava fugindo do ladrão, do inimigo. Não, ele estava fugindo de quem governava na época. Então, assim, era muito complicado. Até para fugir era complicado. Ele não tinha para onde fugir, né? Não que isso justifique, por favor. Eu não estou justificando, e até mesmo porque isso aqui vai trazer consequências. Como todo pecado traz consequências, também vai trazer consequências, tá? E você... Seja por motivos, né? Às vezes as pessoas dizem por motivos nobres, né? Não, mentira e mentira em qualquer lugar. Então aqui você vê que ele inventa uma mentira, dizendo, né, que ele está sozinho porque o rei falou que era uma missão secreta, né? Ninguém podia saber. Mentira, né? Conforme as instruções do rei. E ele está com fome e vamos ver o que acontece. Agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: Não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiverem relações com mulheres recentemente, podem comer. Davi respondeu: Certamente que não, pois esse é o nosso costume sempre que saímos em campanha. Não tocamos em mulher. Esses homens mantêm o corpo puro mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor e substituído por pão quente no dia em que era tirado. O que é importante saber aqui, tá? Na verdade, o sacerdote faz algo errado, porque esses pães eram consagrados, não eram para ser feito isso, tá? Não era para ser dado a ninguém mais, a não ser o próprio sacerdote que podiam se alimentar desses pães. Não podiam ser dados para soldados. Aqui nós podemos ver o quê? Que ele então, ele entende que ele coloca a vida humana acima de uma regra, tá? Ainda que de Deus, né? Ele coloca a vida humana acima disso. Não estamos dizendo que com isso é o correto, que nós vamos ver também esse sacerdote aqui colhendo algumas consequências, tá? Mas enfim, é importante você saber que ele pega esses pães, então serve, né, a Davi, tá? Eram pães da proposição ou pães da presença, pães que ficavam ali no lugar santo, até que todos os dias eles eram trocados, porém, por pães, a Bíblia fala pães quentes, né? E aquele pão que sobrava, normalmente era para os sacerdotes comerem, e eles dão daqueles pães para... Daí ele fala, olha, se vocês estiverem purificados, Davi fala, não, está todo mundo purificado, né? Está tudo bem, graças a Deus, obrigado, me dá logo esse pão. E eles comem, então, os pães, tá? Vamos lá. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor. Era o edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Grave esse nome, Edomita Doeg. Doeg, tá? Davi perguntou a Emelec: Você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: A espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a, não há nenhuma outra espada. Davi disse: Não há melhor, dê-me essa espada. Lembra lá da espada do Golias, gente? Que ele usou para cortar a cabeça do próprio Golias, né?
Você vê, estava aqui no templo, né? Estava aqui, né? E o Emelec fala, olha a única espada que eu tenho. Então, observe que está muito estranha essa história, né? O Emelec deve ter percebido que tinha alguma coisa esquisita, né? Como assim? Está na missão do rei, mas sai sem espada. Mas é aquela coisa, né? É o genro do rei, né? Nós somos um peixe pequeno, ele deve ter pensado, né? O Emelec, né? É a religião e a política. Ah, é o STF aqui que está aqui. Aquela coisa assim, missão do rei, você não pode andar desarmado. Você tem que estar sempre preparado. É, Sempre preparado, né? vamos ver. Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aques, rei de Gate. Todavia, os conselheiros de Aques lhe disseram, não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças, Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aques, rei de Gate. O que você precisa saber? Quem era esse rei de Gate? Quem era esse Aques? Gate fazia parte do território filisteu. Então, esse rei de Gate era um território filisteu. Então, na verdade, aqui, gente, ele está indo para um território filisteu. Então, imagina, por isso que quando eles citam aqui, ó, Saul matou milhares, ele está lembrando com quem disse, não esse cara foi ele que matou os filisteus. Tá com quem diz, nós vamos matar esse cara agora. Então, agora você vê que se desgraça pouco é bobagem, né? Se estava ruim, né, lá do lado de Saul, agora então ele veio para um lugar que ficou pior, tá? E aqui, gente, teve uma coisa muito doida que acontece aqui agora, literalmente doida, tá? Em todos os aspectos, observe o que acontece. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aques disse a seus conselheiros, vejam este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês os tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meu palácio? Gente, e o que aconteceu? É como se ele tivesse caído no meio de uma armadilha sem perceber. Ele viu que ele não ia sair vivo dali, Davi, não ia sair vivo. Ele simplesmente, acho que foi a ideia que ele veio na cabeça dele. Ele falou assim, eu vou me fazer de louco. Então ele começou a riscar as portas da cidade, deixou a saliva, né, sair pela boca e babar, né, na barba, que nem um doido, um débil mental, né, deve ter rolado no chão, deve ter falado com coisa. Tudo pensado, tudo caso pensado. Aí você imagina a mente criativa de Davi. Gente, olha esse menino, pelo amor de Deus, a mente que esse menino tinha. Ele era rápido, gente, ele era rápido no pensar. Porque, se veja bem, e a ponto que assim, eu não posso errar o tiro, eu tenho que convencer esse rei que eu não sou risco. E foi o que aconteceu, né? O rei falou, não, esse cara é tipo um cachorro, um animal. Será que eu não tenho tanto mais louco aqui para me preocupar? Não vou me preocupar com ele. Né? Então, e nessa ele sobreviveu. Né? Então, hoje aqui nós acabamos aqui o capítulo 21. Pode parecer, né, estranho, mas o que eu quero chamar a sua atenção é assim, são as circunstâncias. Ele está no meio de uma fuga. Tá? Aonde está Deus, gente, nisso? A pergunta que eu faço. Por que Deus está deixando Davi passar por tudo isso? Davi já não tinha sido ungido por Deus? Tinha. Hey, por que Deus está deixando Davi passar por tudo isso? Aonde está Deus nessa história toda? Por que tanta gente quer matar Davi? Né? Na verdade, não é o diabo querendo atingir Deus ou os planos de Deus, mas cadê Deus? Por que Deus está... Né? Toda essa perseguição de Saul, depois agora ele vai para quase é morto em Gate, ele não tem que se fazer de louco para, né? É o Chapolin Colorado. E agora, quem poderá me salvar, né? Lembra daquele seriadinho? É bem, pastor. Então, não é da minha época, não. Não é da tua época, né? Então, gente, assim, por que eu estou chamando essa atenção sua? Porque às vezes na sua vida você está passando situações como essa de Davi, tá? Você está sendo perseguido, você está sendo quase morto, você está tendo que se fazer de doido, né? Você está tendo que mentir, ainda que isso é errado, traz consequências. Tá? E você está se questionando, mas e Deus? Cadê Deus que deixa com que eu... Tá? E detalhe, para piorar, você tem uma unção.
você tem uma palavra sobre você, que você vai reinar. Gente, tenta imaginar esse momento na cabeça de Davi. Tenta imaginar, né, ele tendo que ir lá comer pão proibido, porque não tinha o que comer, não tinha uma espada, né? Mas tinha uma promessa, tinha uma palavra de Deus, tinha uma unção, que Deus ungiu ele diante dos irmãos dele. Ele não podia ir para a casa do pai dele, ele não podia ter contato com os irmãos dele, ele poderia colocar em risco a sua família neste momento. Tá? E a pergunta é, cadê Deus? Aonde está? Talvez essa era a única pergunta que estava na cabeça de Davi. Tá? E talvez a pergunta de Deus, né, é tipo assim, o que Davi está fazendo? Onde está Davi? O que Davi está fazendo? E eu quero deixar para você aqui hoje essas duas colocações, essa pergunta. Primeiro, talvez você esteja perguntando, mas cadê Deus na minha vida? Por que Deus está deixando eu passar por tudo isso? E talvez Deus está com uma pergunta, aonde você está indo, menino? Onde você está indo, menina? O que você está fazendo? Eu estou deixando para ver o que você está aprontando. Né? Tipo, com quem diz, eu estou deixando para ver né? Aonde os teus caminhos vão levar você. Né? Até onde você vai ir, né? E quão criativo você pode ser, né? Porque se você for ver, Davi primeiro mentiu lá, pegou a espada de Golias, mal ele conseguia erguer. Lembra lá no capítulo anterior? Agora ela serve, não sei para quê, né? Depois ele vai para Gate. Gente, se eu não me engano, Golias era de Gate. Tá. Né? Que o pastor já ia dar spoiler. Não, era de Gate. Então, amanhã nós vamos ver aqui umas coisas bem interessantes, mas já começa a colher as consequências de muitos atos aqui, muita gente começa a perecer aí, tá bom? E eu aguardo vocês com a gente, tá bom? Isso aí, gente. Um bom domingo a todos vocês.